Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de lições bíblicas do Instituto Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e é com muita alegria que estamos retomando as lições bíblicas da editora CPAD. Essa editora que tem contribuído muito com a igreja brasileira. E esse trimestre estamos estudando lições sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas. E nós vamos, na lição de hoje, a lição de número 7, nós vamos tentar trazer algumas contribuições que vão para além da revista. Porque a revista já é muito bem explicada, é muito bem elaborada. Então nós vamos tentar trazer contribuições para enriquecer a aula da lição de número 7. Então a lição de número 7 fala que a Bíblia transforma as pessoas. E nós somos testemunha de quantas pessoas foram transformadas através do contato com a Bíblia Sagrada. Eu, particularmente, já nasci em um lar cristão. Não nasci na igreja, como muitas pessoas dizem, eu nasci no hospital. Mas meus pais conheceram a Cristo durante sua juventude. E o meu pai, que já é falecido, já descansa no Senhor, ele muito dedicado à sua fé católica, mas não tinha contato com as Escrituras Sagradas. Em um determinado momento, na cidade onde ele morava, chegou algumas pessoas evangelizando, falando do Evangelho, falando da Bíblia. E ele pensava assim, esse povo quer saber demais, acha que sabe demais. E eu vou mostrar para eles que vou ler a Bíblia e vou discutir com eles. Eu vou enfrentá-los na palavra, na Bíblia. E ao começar a ler a Bíblia, ele foi vendo que o caminho que ele estava trilhando não era um bom caminho. E resolveu entregar a sua vida para Cristo. Eu estou trazendo um testemunho de alguém muito próximo a mim, mas são várias pessoas que começam a ler a Bíblia e encontram na palavra de Deus algo que as confronta. Encontra ali a verdade que mostra que elas precisam entregar a sua vida a Cristo, ter a sua vida moldada pela palavra de Deus. Esse tema fala do que nós conhecemos e vemos todos os dias nas nossas igrejas. Eu quero te fazer um convite a se inscrever nesse canal. Esse canal está iniciando, é um canal novo, porque o objetivo dele é só trabalhar as lições bíblicas da editora CPAD. E você que está acessando aqui pela primeira vez, esse é o nosso primeiro vídeo, se inscreva. No decorrer da aula eu vou deixando alguns lembretes. Se você vê que a aula compensa, se inscreva. Vamos à nossa lição, a lição de número 7. O nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como é gostoso quando a gente lê a palavra de Deus. E muitas vezes o nosso coração não está muito convertido, está tendencioso para algo que é um tanto duvidoso. E a palavra de Deus nos confronta e nos mostra que aquilo que estamos pensando ou desejando não é o que Deus tem para nós. E somos advertidos por ela. Como é bom ter a palavra de Deus como referência. A verdade prática nos diz que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco o quanto essa palavra é viva, o quanto o poder dela é atuante ainda nos nossos dias e o porquê somos tão afetados, somos tão confrontados com essa palavra. Os objetivos da nossa lição é destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. A nossa leitura em classe está em Hebreus capítulo 4 e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 10. O texto de Hebreus diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
O texto de Hebreus 4 trata das pessoas que desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus durante o trajeto em direção à terra prometida. E Deus, conhecendo o coração murmurador daquele povo, não deixou que eles adentrassem na terra prometida. A nação de Israel teve que esperar um tempo para que aquela geração murmuradora perecesse no deserto para que a nação pudesse entrar na terra prometida. E aí o escritor da carta aos Hebreus está nos dizendo que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, aprender com os exemplos que a palavra de Deus nos dá, para que nós possamos andar na direção que Deus espera que nós andemos. O outro texto de 2 Coríntios nos diz que porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Nós sabemos que nós lutamos contra principados e potestades. E diante dessa luta, nós não adiantamos confrontar com a nossa força física. Nós precisamos confrontar as investidas de Satanás, que são sutis. Paulo aqui enfrentava muitas filosofias da época que vinham confrontar a palavra do Evangelho, a palavra de salvação do Cristo ressuscitado de Deus. E ele diz que quando nós enfrentamos essas situações, onde o conhecimento humano tenta nos barrar, tenta colocar à prova o que estamos anunciando, é na palavra de Deus que encontramos a arma certa para enfrentar toda a altivez que é o confronto contra o plano de Deus, contra o projeto de Deus. E nos leva a palavra de Deus à obediência a Cristo. Ao invés de uma situação de altivez, de confronto, a palavra nos leva à obediência ao Cristo de Deus. Como eu disse, eu não tenho a intenção de adentrar, aprofundar na lição, porque a lição é muito bem explicada no que ela propõe, mas o nosso intuito aqui é contribuir com a lição para que a aula possa ser enriquecida. Então, vamos lá. As Escrituras Sagradas dão testemunho de Cristo. Jesus mesmo, em João 5, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, nas Escrituras está a vida eterna. E são elas que de mim testificam. É o momento em que Jesus é confrontado pelos religiosos ali em Jerusalém, quando ele cura aquele homem que estava paralítico há 38 anos, às margens do tanque de Betesda. E ao ser confrontado esse homem, por estar carregando a cama num dia de sábado, ele diz que alguém mandou carregar, depois se descobre que é Jesus que mandou, e eles estão confrontando Jesus, porque Jesus mandou que o homem carregasse a cama. Eles não se preocuparam com o milagre, não se preocuparam com a situação daquele homem que estava em uma situação de enfermidade, de impotência durante 38 anos. E aí Jesus diz que o Pai estava trabalhando até agora e ele não poderia deixar de trabalhar. E aí quando é confrontado nessa questão de dizer que Deus é o seu Pai, ele diz: examinai as Escrituras. As Escrituras testificam, dão testemunho de mim. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos olhar para as Escrituras e encontrar nela o testemunho de Cristo. Nós precisamos olhar para as Escrituras e encontrar o Cristo de Deus. Quando nós falamos de Cristo, nós falamos do plano de salvação. Quando Jesus vem, ele está encarnando o projeto de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, ao olhar para as Escrituras, nós precisamos ver sempre o Cristo. As Escrituras estão aí para testificar a vinda do Cristo, o projeto de salvação elaborado por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, única revelação de escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade. Isso está aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. É como nós cremos que as Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus. A única revelação escrita, vinda direto de Deus e inspirada pelo Espírito Santo, escrita em parceria com autores humanos em um período extenso de tempo, mas inspirada pelo Espírito Santo. E é por isso que esse testemunho escrito é vivo, porque ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, Paulo diz assim a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está escrevendo para um obreiro, para alguém que ele está preparando, está treinando para trabalhar no reino de Deus. Alguém que se torna o sucessor de Paulo. E aí ele está dizendo: olha, Timóteo, você precisa olhar para as Escrituras. Você precisa estar atento ao que diz as Escrituras. Porque nós estamos falando de algo inspirado por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então é na palavra de Deus que nós encontramos subsídio para todas essas coisas. E o mais interessante da Bíblia, que é a palavra viva de Deus, vivificada pelo Espírito Santo. Jesus, quando vai aos céus, ele diz aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, enviarei o Paráclito, o Ajudador. E esse Espírito Santo é quem inspirou pessoas humanas a escrever o texto sagrado. Eu digo que a Bíblia é o único livro em que você tem como consultar o escritor, o autor da obra. Sempre que encontramos algo que esbarramos, temos dúvidas, nós podemos consultar o autor. Espírito Santo, me ajude a entender. Eu preciso compreender a tua palavra. E o Espírito Santo nos ajuda a entender a sua palavra. É o único livro que qualquer pessoa que quiser pode acessar ao autor da obra, a quem escreveu a obra. Essa palavra viva não basta ser lida, não basta ler um salmo, por exemplo, como se fosse um amuleto. Tem gente que lê o Salmo 91 e acha que é um amuleto. Não se trata disso. É preciso compreender o sentido amplo da obra. A palavra de Deus, ela é escrita de forma para tratar de um todo, de um plano completo de Deus. Nós lemos os salmos e somos edificados, mas não é um amuleto. Tem gente que lê passagens bíblicas achando que simplesmente proferir aquelas palavras vai ser como se fossem palavras mágicas. E não se trata disso, ela se torna palavra viva quando entendemos o propósito de Deus, revelado ali nas Escrituras. O propósito que traria o Cristo de Deus. E quando entendemos isso, somos moldados por essa palavra, damos crédito a ela. A Bíblia ela foi registrada para mostrar para nós que todas as coisas foram criadas por Deus. Vale lembrar que os primeiros livros da Bíblia é escrito por Moisés. Depois de Deus ter escolhido a família de Abraão e eles terem passado um tempo no Egito, estão saindo da escravidão no Egito e vão passar um tempo no deserto. Durante esse período, começa a escrever. E ele começa dizendo que Deus criou todas as coisas. E todos nós, quando lemos as Escrituras, nós precisamos saber, primeiro, quem é Deus. Fomos feitos por Deus, um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, ao ler, ao iniciar a leitura bíblica, nós precisamos entender isso. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Do Deus que criou todas as coisas. E aí nós vamos adentrar nesses processos que as Escrituras nos mostram para nos levar até o Cristo, a consumação do plano de Deus. Nós precisamos entender isso. A Bíblia começa dizendo que todas as coisas foram criadas por Deus através da sua palavra. Deus diz: haja luz, haja firmamento, haja separação entre porção seca e porção molhada e água, haja os grandes luminares. Então, Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Nós vemos o texto escrito da Bíblia e dizemos ser palavra de Deus, e aí onde eu digo que as pessoas quando leem, a leem como um amuleto, não funciona, porque ali está dizendo da palavra poderosa de Deus que transforma o ser humano, que traz à existência o que não existia. E a Bíblia já começa dizendo dessa palavra, da palavra que criou todas as coisas. O evangelista João inicia o seu relato do evangelho, da boa nova de Deus, afirmando que o verbo, a palavra de Deus, se encarnou e foi revelado aos homens.
o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o prometido de Deus para restaurar a humanidade. Então nós vemos a palavra se tornando visível. E quando nós lemos o texto sagrado nos diz tudo o que essa palavra que se tornou carne viveu. E ao vermos os relatos, nós presenciamos o poder de Deus naquele período da história. Nós vemos o poder de Deus transformando gerações após o Pentecostes. O poder de Deus vivo atuando na igreja, atuando na história da igreja. É disso que estamos falando, dessa palavra de Deus, desse poder de Deus que transforma a vida. Então, toda vez que lemos o texto sagrado nos leva para esse poder de Deus, para esses relatos históricos que demonstram um Deus que criou todas as coisas, que tem o controle da história e que no decorrer dessa história o Cristo veio. As Escrituras Sagradas é o registro histórico da ação de Deus na história. Como o poder de Deus se manifestou para trazer salvação à humanidade, transformando o ser humano. E é ao ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, que o ser humano se depara com esse registro histórico, com esse poder de Deus. E ao ser tocado pelo Espírito Santo, ao ser confrontado pelo Espírito Santo, o ser humano tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo. Na leitura, no conhecimento, buscando o conhecimento de Deus, através do registro que nos foi entregue aqui na Bíblia Sagrada. Para ficar um pouco mais claro como acontece essa ação de Deus na Bíblia Sagrada, e para facilitar você a ler a Bíblia Sagrada, talvez você já saiba disso, mas de forma didática, para que você possa passar na sala de aula para os alunos, nós separamos a história de Deus relatada nas Escrituras Sagradas em 6 atos. O primeiro ato é a criação. Nesse primeiro ato, registrado ali nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver Deus criando todas as coisas através da sua palavra. Ele cria todas as coisas e cria o ser humano, fazendo o ser humano com as suas próprias mãos e fazendo a sua imagem e semelhança, para que esse ser humano tivesse um relacionamento íntimo com Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para conversar com o casal que estava ali no jardim. E aí no capítulo 3, nós temos o relato da queda humana. Esse é o segundo ato, a queda. Então o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que se relacionava com Deus todos os dias, esse ser humano se distancia de Deus. Ele é colocado para fora do jardim. E nós precisamos entender isso, porque entendendo que fomos distanciados de Deus a partir da queda, nós precisaríamos de um redentor, de um plano de Deus para que fôssemos reconciliados com Deus, porque senão estaríamos condenados ao juízo eterno, a passar a eternidade distante de Deus. A próxima etapa dessa história, dessa grande história registrada na Bíblia, Deus escolhe Abraão. E a partir de Abraão é feita uma promessa. Existe uma primeira promessa lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Mas em Abraão, a promessa começa a ficar mais clara. O capítulo 12, Deus faz a promessa e renova a promessa no capítulo 22, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão. E a partir de então, a Bíblia, que vem de um relato histórico de toda a humanidade, de como as descendências ali de Noé vai se transformando em povos, ela se afunila novamente em Abraão. E a Bíblia não tem o intuito de relatar tudo o que aconteceu na história. O intuito da palavra de Deus é descrever historicamente como Deus criou um povo. Deus pegou um povo que era escravo no Egito, fez deles uma nação. E a partir daquele povo, o Messias viria. O ungido de Deus, a promessa de redenção viria através daquele povo. Então em Davi, Deus renova a promessa dizendo que de Davi, da descendência de Davi, haveria um reino eterno. E aí a história vai caminhando nesse período. Nós temos livros históricos relatando, nós temos livros poéticos que exaltam a grandeza de Deus, que
que coloca poeticamente a confiança dessas pessoas em Deus. Nós vemos Deus repreendendo esse povo quando ele se afasta, levantando profetas para dizer que eles estavam se desgarrando do propósito de Deus. Todo esse período nós estamos vendo a promessa de Deus sendo refeita, sendo reafirmada. Então é o terceiro ato da história, a promessa, até chegar nos evangelhos. O evangelho é justamente a boa notícia de que a promessa de Deus está se cumprindo em Cristo. O verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, viva, a palavra viva no meio das pessoas, vivendo, habitando entre os humanos e transformando a vida de pessoas e sendo exemplo para nós de como ser guiado, como viver de forma que agrada a Deus. Então, o desafio do cristão é ser imitador do Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, no que o Paulo imita o Cristo, nós precisamos imitá-lo, porque o nosso objetivo é ser o mais parecido com Cristo, sermos discípulos de Cristo. E nós vemos o Cristo sendo alguém totalmente dependente do Pai, humilde. O próximo ato da história, olhando para as Escrituras Sagradas, é a missão. Ao Cristo retornar, ressuscitar e voltar para o lado do Pai, ele deixa o Espírito Santo e nos deixa uma missão de fazer discípulo de todas as nações. E de fazer discípulos. Quando ele, no final do livro de Mateus, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu imagino que os discípulos devem ter pensado: agora nós destrói Roma, nós assumimos o poder mundial, porque todo o poder foi dado no céu e na terra. E agora as pessoas vão ver que crucificaram a pessoa errada, porque Cristo vai se manifestar em glória. E aí, a palavra de Jesus, na sequência de todo o poder me foi dado, ele diz: portanto, ide e fazei discípulos. O poder de Deus é para ser manifestado em nós quando nós vamos e fazemos discípulo. A palavra de Deus precisa nos moldar para ir e fazer discípulos, discípulos do Cristo em todas as nações. Levar essa palavra que transforma pessoas e as torna parecidas com Cristo. E o próximo ato é a missão. Nós temos essa missão. Temos a missão de levar as boas novas, de levar o Evangelho. E nós estamos vivendo, a igreja vive esse período histórico que nós podemos olhar, contemplar, que fomos criados por Deus, que houve uma queda e por causa dessa queda Deus fez uma promessa. E a promessa se cumpriu em Cristo e nós estamos anunciando para as pessoas que elas precisam conhecer a Cristo, elas precisam conhecer a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus que pode mudar o homem que está caminhando em direção ao inferno e trazê-los para perto de Deus, para o destino eterno ao lado de Deus. E o último ato é a nova criação. Ao lermos os 2 últimos capítulos da Bíblia, a Bíblia começa com 2 capítulos, Deus criando todas as coisas, e finaliza com 2 capítulos, Deus fazendo nova todas as coisas. Em uma nova criação, onde todas as coisas voltam a ser perfeitas. Onde todas as coisas passam a funcionar do jeito que era para funcionar lá no projeto inicial. Então, nós precisamos ler a Bíblia com esse olhar da ação de Deus em toda a história para reconciliar o homem, a humanidade, toda a criação que ele fez. Nas Escrituras nós vemos, presenciamos a ação de Deus no decorrer da história. E é lendo a ação de Deus através da Bíblia é que nós vemos o quanto Deus ama o ser humano. E o homem, ao ser confrontado com esse amor, ao se deparar com esse amor, ele é tocado pelo Espírito Santo. A sua vida é transformada. Porque ninguém que consegue entender tamanho amor, que consegue sentir esse amor de Deus, o amor de um Deus que desfaz da sua glória e desce para padecer na cruz, entregando a sua vida como sacrifício vivo, quem se depara com esse amor não consegue viver da mesma forma que vivia, da forma egoísta, da forma caída, da forma na qual Deus não fazia parte da sua vida, com as costas viradas para Deus. Quem se depara com esse amor
não consegue viver da mesma forma. Então, dito isso, vamos ver como isso pode ser aplicado à nossa lição. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia, quando lemos ela observando dessa forma, nós vemos a ação de um Deus vivo na história. Um Deus vivo que atua através de nós, que estamos em missão anunciando o plano de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é penetrante. Porque um Deus que conhece o ser humano, que fez o ser humano à sua imagem e semelhança, ele conhece o mais profundo da necessidade humana, e ao lermos ela, somos confrontados. Assim como uma espada penetra o seu objetivo, o seu alvo, assim a palavra de Deus, quando a lemos, somos impactados, ela penetra na nossa alma e provoca mudanças. A palavra de Deus é apta para discernir. Quando temos dúvidas, é na palavra de Deus que encontramos a direção de Deus. Desse Deus que preparou um plano para nos aproximar dele. E Satanás sempre tenta lançar dúvidas na vida do cristão, na vida de quem entrega sua vida para Deus. E quando essas dúvidas surgem, é na palavra de Deus que encontramos discernimento. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Nós sabemos que há uma tendência mundana de secularizar tudo, de distanciar Deus da vida humana. Então as pessoas vivem de forma independente de Deus e tentam buscar, por exemplo, avanços na medicina, avanços tecnológicos, a ciência em alguns pontos, por alguns períodos, de forma muito incisiva. Tentou dizer que Deus não havia criado todas as coisas, que as coisas surgiram do nada, explodiu lá um negócio e aí veio a existir. Então há uma tendência no mundo de deixar Deus de forma esquecida, de lado. Então os conselhos do mundo é para nos afastar de Deus. É para dizer que o homem é autossuficiente, é reafirmar o que a serpente disse para Eva. Olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar igual a Deus, ou seja, você não vai precisar de Deus. E quem não foi alcançado por Cristo, ele ainda está tentando viver da sua maneira, viver sem depender de Deus. E dessa forma, distante de Deus, ele está caminhando para a perdição. Tudo que ele faz não dá certo, não prospera, porque o que prospera o homem, o que faz com que o homem encontre resultado, plenitude de vida, é estar próximo de Deus. E você só consegue se aproximar de Deus distanciando desses conselhos do mundo, distanciando dos conselhos da velha serpente ali do Éden e se aproximando de Deus através da leitura da sua palavra, através da palavra viva de Deus, vivificada em Cristo e que o Espírito Santo renova em nossas vidas a todo dia. As armas das nossas milícias não são carnais. Quando entendemos a palavra de Deus, nós entendemos que não estamos lutando contra carne nem sangue, estamos lutando contra principados e potestades. E é na palavra de Deus que encontramos as armas certas para enfrentar essas potestades. Ao encontrar as armas certas, destruímos fortalezas, destruímos os falsos argumentos e destruímos toda altivez, toda oposição. Quando nós tentamos confrontar isso com a nossa força, tentamos confrontar esses principados e potestades com as nossas forças, a tendência é o fracasso. Sabe, toda vez que nós vemos alguma coisa e trazemos para o lado pessoal, achando que as pessoas estão contra nós, achando que é algo pessoal, não se trata de algo pessoal. É Satanás usando pessoas para nos confrontar. É Satanás usando pessoas para levantar falsos argumentos. E nós precisamos entender que não é contra nós. Se é contra Deus, se é contra um princípio de Deus, se é contra o projeto de Deus, é na palavra de Deus que encontramos as armas certas, que encontramos a forma certa de combater esses inimigos, de combater os principados, de destruir as fortalezas, de destruir falsos argumentos. A Bíblia nos torna humilde, é o último tópico da lição. E por que a Bíblia nos torna humilde? Ela nos torna humilde porque ao lermos as Escrituras, nós entendemos que fomos criados por Deus e somos dependentes dele.
O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, esvaziou-se da sua glória, não pôs no seu coração querer ser igual a Deus. Ele resolveu descer e assumiu a forma humana e, vivendo na forma humana, viveu de forma humilde, amando os que o odiavam, amando a todos, inclusive aqueles que eram seus inimigos, e dando a vida por todos, pelos que o aceitaria e pelos os que não o aceitaria. Ele deu a vida por todos. E ele deixa o exemplo para nós. É olhando para o Cristo que encontramos um modelo de humildade. É olhando para o Cristo através das Escrituras que encontramos esse modelo. É por isso que quando lemos as Escrituras, nós somos confrontados com o modelo do Cristo. Do Cristo que, ao receber todo o poder e toda a glória, ele não quis se mostrar para ninguém naquele momento. Ele está esperando o momento certo para vir com todo o poder e glória, para levar os seus para junto com ele. Quais são os seus? Os humildes, os mansos, aquele que tem a sua esperança no Cristo de Deus. Então, Deus aborrece os soberbos. Cristo, nosso exemplo de humildade. A humildade é uma virtude cristã. Só quem foi alcançado pela palavra de Deus, só quem foi transformado pela palavra de Deus, a palavra que nos traz o Cristo como modelo, consegue ser humilde de verdade. Então eu espero que essa explanação possa de alguma forma ter falado ao seu coração. Não por mérito de quem está ministrando, mas pela ação do Espírito Santo, que a palavra viva de Deus, através do Espírito Santo, possa ter ministrado ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando poderosamente, que você possa ser moldado a cada dia pela palavra de Deus, que você possa olhar para o Cristo de Deus como exemplo, sendo grato a Deus por tudo o que Ele fez, pelo Espírito Santo que Ele enviou para nos ajudar nos momentos difíceis, para nos ajudar em todo o tempo. Que eu e você possamos levar essa palavra de esperança, aos que ainda não encontraram com a palavra viva de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo final de semana.